atividade de hoje. Vou ver se está ok no quadro para vocês, tranquilo. Então, a atividade de hoje. Carol, pode fazer a leitura aí para mim, por favor? Comando indireto por 3 botões através de uma válvula de 4/3 vias de duplo solenoide monoestável. Tarefa: o êmbolo de um cilindro de dupla ação deve avançar, parar ou recuar pelo acionamento de 3 botões elétricos. Um comando avanço, outro retorno e o outro para onde estiver, permanecendo na última condição na qual foi comandado mesmo após a liberação do último botão acionado. Pressão 35 bar. Observação: usar 2 relés, um para cada solenoide de válvula direcional. Beleza, equipe. Então vamos lá. A gente já sabe que é um atuador de dupla ação. Ele está pedindo aqui o comando hidráulico, né, que é o diagrama de força, e o diagrama de comando elétrico, que vai fazer ali o comando propriamente dito, né? Tem umas observações na parte de cima da tarefa 11 que ele pede lá, comando indireto por 3 botões de uma válvula de 4/3 vias de duplo solenoide, tá? E ao longo do exercício ele pede uma parada imediatamente, né? Então é onde ocorre qualquer situação, né, de imprevisto, eu tenho que acionar um terceiro botão e esse botão ele vai fazer que o circuito pare, né? Então vamos montar a parte do diagrama aqui de força. Para fazer essa parada simultânea, né, a gente precisa de qual válvula? Quantas vias, Carol? Em quantas posições? Então, é uma válvula de 4 vias, 3 posições, né? Então, vamos pegar essa válvula aqui e aí a gente vai alterando ela para atender a nossa demanda. Na aula passada, eu utilizei a válvula Thunder, né? Para a questão de rodízio de válvula, eu vou estar utilizando com o centro fechado, tá? A diferença é que a pressão vai chegar aqui e ela vai ficar retida. A válvula Thunder, a pressão chega nesse ponto e ela é direcionada para tanque, para não deixar a pressão nesses pontos aqui da nossa válvula. Então vamos lá, vamos configurar ela aqui. Ela vai ter duplo solenoide, então comandos elétricos, já coloco os 2 lados. Beleza. Na verdade, não é retorno por mola, né? A gente fala que é centrada por mola. Então, aqui é centrada por mola. Beleza. Então, eu tenho aqui, ó, 4 vias, 3 posições, duplo solenoide e centragem por mola e centro fechado. Beleza. Então, aqui eu já tenho uma boa parte. Vamos pegar aqui a nossa unidade, né, de conservação, vamos dizer, o nosso conjunto aqui. Deixar bem alinhadinho, tá? Colocar um tanque aqui só para não dar o erro no nosso conjunto. Beleza. E aí a gente vai ligar e fazer os ajustes aqui para deixar o mais alinhado possível. Beleza. Então, o nosso diagrama de força está pronto. Eu só preciso identificar aqui Y1 e Y2. Y2. Beleza. Então, diagrama de força a gente fechou. Ele pede aqui no enunciado, né, que tenha basicamente dois relés, um para cada solenoide da válvula direcional. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou colocar o K1 e o K2. Então, vamos começar a fazer o circuito aqui, ó. Receitinha de bolo. Eu começo pela alimentação, a gente fala de fonte. Então, eu tenho aqui, ó, positivo 24 volts, como eu falei em aula. Basicamente, todos os circuitos eletropneumático e hidráulico, ele trabalha com essa tensão baixa, justamente para evitar acidentes. Beleza. Então, eu vou precisar
de um botão que ele faça o corte do circuito. O botão de emergência, vamos dizer assim. Esse botão de emergência, a gente vai utilizar ele para cortar todo o funcionamento. Quando a gente quer fazer um corte, o botão, a gente utiliza um botão normal fechado com trava, tá? Então a gente vai procurar esse botão aqui, ó. Botão normal fechado com trava. Achamos ele aqui, ó. Eu venho aqui, rotaciono ele. Opa, vou rotacionar mais uma vez. Foi. Beleza. Chegou na posição que eu almejava aqui, tá? Ah, professor, se eu colocasse virado aqui, não tinha problema. Tá? Aqui eu não pedi posição. Mas imagine que a gente vai fazer o acionamento por cima. Então eu vou chamar esse botão aqui de BE, botão de emergência. Tá? Beleza. Se eu só jogar a nomenclatura dele para cá, beleza. Então eu já tenho um botão para cortar o circuito. No enunciado ele pede um botão ali para dar uma parada em qualquer ponto, né? Beleza. Agora que eu fiz isso, eu já tenho um botão para acionar o conjunto e desligar ele. Agora é tranquilo. Vou precisar de um botão não retentivo para acionar, dar um pulso. Esse botão, a gente pode chamar ele de B1. B1. A gente vai precisar de um K1 para fazer isso também. Cadê o K1? É um relé. Lembra que o enunciado pede 2 relés? Então, a gente vai seguir a risca lá o enunciado. Esse camarada aqui é o K1. K1. Agora eu preciso fazer a alimentação do Y1. Como a gente está usando esse camarada aqui, eu preciso ter um contato normal aberto com a nomenclatura de K1. Porque quando eu energizar K1, ele fecha o contato e alimenta Y1. Isso é importante. Então, K1 está aqui. Agora eu preciso de uma válvula solenoide. Vou pegá-la aqui. Vou alinhar o máximo possível aqui. E vou chamar essa válvula aqui de Y1. Quem que é Y1 aqui do outro lado? Ó, manda avançar o atuador. Beleza. Agora, eu vou aproveitar esse conjunto todo aqui e vou multiplicar ele. Ó, porque a gente vai fazer exatamente essa receitinha de bolo para o Y2. Aí a gente troca a nomenclatura. K2, B2, aqui vai ser K2, K2, e esse camarada aqui vai ser o Y2, que vai mandar retornar. Tranquilo, já fiz todo o meu contexto aqui. Vamos analisar o seguinte aqui agora. Depois que eu fiz a ligação, eu vou alimentar a parte do positivo. Ó, joguei no último camarada aqui, e aí eu vou fazendo a ligação aqui, só subindo as linhas. Ó. Beleza. E agora eu vou fazer a junção deles. O que eu preciso? Eu preciso passar o negativo, né, o 0 volts aqui, para a parte de baixo também. Carol, lê o enunciado de novo, por favor. Comando indireto feito por botões através de uma válvula de 4/3 vias de duplo solenoide monoestável. Então vamos lá. 3 botões. Botão de emergência é um botão, B1 é o segundo botão e o B2 é o terceiro botão. Então está dentro ali. E uma válvula de 4/3 vias.
Tá? Então já atendemos essa demanda aí. Pode continuar. O êmbolo de um cilindro de duplação deve avançar, parar ou recuar pelo acionamento de 3 botões elétricos. Um comanda o avanço, outro retorno e outro para onde estiver, permanecendo na última condição na qual foi comandado mesmo após a liberação do último botão acionado. Observação: usar 2 relés, um para cada solenoide da válvula direcional. Beleza, então ó, um botão avança, um botão retorna e um botão para em qualquer posição, tanto no avanço como no retorno. E uma característica que pediu no enunciado, né? Usar 2 relés, K1 e K2. Beleza, então tá pronto o nosso circuito 11. Vamos... Eu achei que era 2 para 1 só. 2 relés para o K1, o Q1 e 2 relés. Não, tranquilo. Nesse caso aqui agora, vamos lá. Ele está ligado, não está? Está energizado. Se eu apertar ele, ó, ele abriu aqui. Então quer dizer que a corrente elétrica não passa para o circuito. Eu tenho que vir aqui e acionar ele de novo. Quando eu aperto a B1, ele energizou, ó, energizou K1, fechou contato de K1, alimentou Y1. O que ele fez? Mandou avançar. Como é um botão não retentivo, ou botão sem trava, quando eu tirar o dedo aqui, eu estou pressionando aqui com o mouse, ó, tirei. Ele corta a alimentação de B1 e ele permanece avançado. Tá? Por quê? O centro dele está bloqueado. Tá? Quando eu apertar B2, ele tem que mandar voltar. Ó. Eu posso mandar ele de forma progressiva, né? Dando toques aqui no botão, ó, ele vai voltar lentamente. Por quê? A válvula está centrada por mola e o centro dela é bloqueado. Então, quando eu dou o toque e tiro o dedo ali do botão, a mola manda para o centro, tá? E ela fica posicionada no bloqueio. Então, ela fica na posição que ela tiver, tanto no avanço como no retorno. Beleza. Aí eu estou com o circuito avançado. Aqui, ó, avançado. E eu quero cortar o circuito agora. Eu venho aqui e aperto o botão de emergência. Agora eu não consigo nem avançar, nem retornar. Por quê? O polo positivo ele vem nessa linha aqui, ó. E nesse ponto aqui ele foi rompido. Então, nesse caso aqui, a energia não dá continuidade. Então, eu não tenho passagem de energia desse ponto para frente. Eu tenho até aqui, ó, no contato, mas ele está normal. Nesse caso aqui, ele está normal aberto. Tá aberto. Então, quando eu clico no botão novamente, eu fechei o contato. Agora sim, a energia está passando até a linha 6. E aí eu consigo fazer o avanço e o retorno. Conseguiram entender aí? Beleza. Então, esse daqui é o circuito 11, né? Tarefa 11, comando de força e o comando elétrico.